Alô, galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório. Então, as funções do sistema respiratório a gente pode resumir como as trocas gasosas, ou seja, ali, ó, captar oxigênio, remover do corpo o gás carbônico, filtrar, aquecer e umidificar o ar respirado. A gente vai ter aqui as divisões do sistema respiratório. Então, começando de superior para inferior, a gente vai ter a cavidade nasal, que é por onde o ar entra, a faringe, que é o primeiro local que o ar vai passar depois da cavidade nasal, a laringe, aí a gente vai ter as vias inferiores, a traqueia, brônquio principal e o pulmão. Gente, lembrando o seguinte, a faringe pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, que a gente vai falar um pouco mais à frente, beleza? Então vamos lá, as divisões anatômicas da faringe. A faringe ela vai se dividir em três: a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, beleza? E depois a gente vai ter a laringe. A nasofaringe situa-se posteriormente, ou seja, atrás do nariz e acima do palato mole, e se diferencia das outras duas partes por sua cavidade permanecer sempre aberta. Ops. Então, se a Natasha perguntar a diferença, por sua cavidade permanecer sempre aberta, beleza? A orofaringe estende-se do palato mole até o osso hioide. Em sua parede lateral encontra-se a tonsila palatina. Hipofaringe ou laringofaringe estende-se do osso hioide até a cartilagem cricoide. Agora a gente vai falar especificamente da laringe e depois da faringe e assim sucessivamente. Então a laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Ela se situa na linha mediana do pescoço, diante da quarta, quinta e sexta vértebras cervicais. Aí do lado a gente vai ter, a gente tem aparentemente mostrando para vocês o osso hioide, a cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e a traqueia. Todas essas primeiras três nomezinhos vão fazer parte da laringe. Vocês poderiam estar vendo isso na aula prática se não fosse, infelizmente, a pandemia. Aí a gente tem três funções da laringe. Atua como passagem de ar durante a respiração, produz o som, ou seja, a nossa voz é através da laringe que a gente tem a nossa entonação, beleza? E impede que o alimento e objetos estranhos entrem na traqueia. Isto ocorre pela mobilidade de uma cartilagem chamada epiglote. Todo mundo já ouviu falar na epiglote. O que acontece? Quando o alimento vai passar, a epiglote fecha para que a laringe, para que o alimento não passe para o sistema respiratório e vá direto para o sistema digestório, beleza? A traqueia. Primeiro a gente vai ter a laringe e agora a gente tem a traqueia. A traqueia ela se divide em porção cervical, que ou seja, a porção aqui no pescoço, e a porção torácica. E lá no final a gente vai ter os brônquios. Vou ler para vocês a definição. É um tubo de aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2 de diâmetro, que faz continuação à laringe, penetra no tórax e termina se bifurcando nos dois brônquios principais, ou seja, aí ela vai se dividir nos dois brônquios principais que vão se conectar ao pulmão, chamados esquerdo e direito. Essa bifurcação recebe o nome de carina, ou seja, a gente já tem mais um bizu, que a bifurcação, não sei se vai dar para ver aqui, mas essa, se não der, eu dou um jeito na edição. Essa bifurcaçãozinha aqui, se chama carina, beleza? Ela se situa mediantemente e anteriormente ao esôfago, e apenas na sua terminação
desvia-se ligeiramente para a direita, beleza? O arcabouço da traqueia é constituído por aproximadamente 20 anéis cartilagíneos, beleza? Incompletos para trás, que são denominados cartilagem traqueais. Internamente, a traqueia é forrada por uma mucosa onde ambudam glândulas e o epitélio é ciliado, facilitando a expulsão de mucosidade e corpos estranhos. Os brônquios. Os brônquios são, já falei para vocês, os brônquios são aqueles que se conectam ao pulmão, ou seja, através deles que a gente vai ter a conexão toda desde a cavidade nasal até o pulmão. Então esses caras são uns dos principais e eles também têm as suas divisões. Eles se dividem em brônquios primários, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Beleza? Vamos lá. Os brônquios são a via de comunicação entre a traqueia e os pulmões. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Eles fazem um processo final, o penúltimo processo. O último processo é feito pelo pulmão. Eles fazem um penúltimo processo. O brônquio principal direito é mais vertical, mais curto e mais largo do que o esquerdo. Isso seria de grande valia se a gente pudesse estar na prática, para vocês poderem fazer uma prova prática, que daria para diferenciar o material orgânico lá na hora. Como a traqueia, os brônquios principais contêm anéis de cartilagem incompletos. Essa informação é válida guardar para a gente poder fazer a prova, beleza? Aí a gente tem aqui, ó, o brônquio principal D é o direito e o brônquio principal E é o esquerdo. Se vocês olharem aqui, assim como está dizendo aqui no slide, o direito é mais vertical, mais curto e mais largo que o esquerdo. Dá para perceber isso na imagem. Dá para perceber que o direito é mais fininho, parece que ele é mais atrofiado. Os bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os bronquíolos são as menores ramificações dos brônquios. Ou seja, se a Natasha perguntasse, os bronquíolos são a parte menor dos brônquios. As paredes dos bronquíolos contêm músculo liso e não possuem cartilagem. Os bronquíolos continuam a se ramificar e dão origem a minúsculos tubos denominados ductos alveolares. Esses ductos terminam em estruturas microscópicas em formato de uva. A gente tem um exemplo aí na imagem se vocês olharem. Chamados de alvéolos. Os alvéolos são minúsculos sacos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Um capilar pulmonar envolve cada alvéolo. A função dos alvéolos é trocar oxigênio e dióxido de carbono através da membrana capilar alvéolo pulmonar, ou seja, é através dos alvéolos que a gente vai ter a troca gasosa juntamente com o pulmão, beleza? Aqui a gente tem dois gifzinhos na realidade de hematose pulmonar. O que seria hematose pulmonar? Hematose pulmonar, eu deixei bem grande aqui para vocês em amarelo, nada mais é do que a troca gasosa, ou seja, a gente está trocando o sangue que está pobre em oxigênio, vai entrar no pulmão e vai sair rico em oxigênio. E isso nada mais é do que hematose pulmonar, beleza? Passando aqui agora a gente vai falar um pouco do pulmão. Nós seres humanos, a gente possui um par de pulmão situado no tórax, ou seja, a gente tem dois pulmões, onde se dá o encontro do ar atmosférico, ou seja, do ar rico em gás carbônico, com o sangue circulante, ocorrendo então as trocas gasosas chamadas hematose. Ou seja, a gente entrou o gás carbônico, saiu o oxigênio. Isso para o nosso corpo, tá, gente? A gente libera gás carbônico, mas a gente,
Está inspirando oxigênio, entrou, passou por nosso corpo, passou pelo coração, passou por todas as vias do nosso corpo, ele vai voltar pobre em oxigênio. Aí ele passa pelo pulmão e faz todo o processo de hematose. Eles estendem-se do diafragma até um pouco acima das clavículas. Estão justapostas com as costelas. É o caso que eu expliquei para vocês. As costelas elas têm a função de proteção dos órgãos vitais, inclusive o pulmão. O pulmão direito é mais espesso e mais largo que o esquerdo. Ele também é um pouco mais curto, ou seja, isso também seria uma boa dica na hora de fazer uma prova prática, pois o diafragma é mais alto no lado direito, para acomodar o fígado. Ou seja, o diafragma é um pouco mais alto e ele tem que ser um pouco mais achatado e um pouco mais curto que o esquerdo, entenderam? O pulmão esquerdo tem uma concavidade que é a incisura cardíaca. Se vocês olharem aí na imagem, o pulmãozinho esquerdo, ele está tendo uma curvinha ali no meiozinho dele. No meio não, na parte já quase inferior, beleza? E o pulmão é o seguinte, aqui a gente tem peso, altura, aí vamos às partes mais importantes do pulmão. O ápice do pulmão atinge o nível da articulação externo-clavicular. A articulação externo-clavicular, para quem não se lembra da aula de osteologia, é a articulação do osso externo com a clavícula. Ou seja, o pulmão vai ser diferente do coração. O coração tinha o seu ápice apontando para baixo e a base dele era em cima. O pulmão já é o contrário. O ápice dele vai ser a parte superior, a pontinha lá de cima dele. E a base do pulmão apresenta uma forma côncava apoiando-se sobre a face superior do diafragma, sendo mais alta à direita pela presença do fígado. O que eu falei, a base do pulmão vai ser aqui embaixo. O ápice vai ser aqui em cima, beleza? Pulmão direito, constituído por três lobos, divididos por fissuras. Uma fissura oblíqua, que separa o lobo inferior do lobo médio, e uma fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio. Já o pulmão esquerdo tem apenas duas divisões e uma fissura, que é o lobo superior e o lobo inferior, beleza? Aí aqui a gente vai ter as pleuras, eu não vou falar muito disso, chegou na parte importante. Aqui na imagem a gente tem desenhadinho aqui tudo que eu falei para vocês. O lobo superior do pulmão direito. No pulmão direito nós temos 3: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Já no pulmão esquerdo a gente tem 2: o lobo superior e o lobo inferior apenas. Se a gente pegar aqui no pulmão direito, o lobo superior ele está em verde, azul e vermelho. Essas três cores fazem parte do lobo superior. O lobo médio é apenas ali a cor laranja e um meio cremezinho. E o lobo inferior vai ser aquele meio rosadinho, o marrom e o amarelo. Já no caso do pulmão esquerdo, a gente vai ter o lobo superior vermelho, azul, cor creme e laranja. Lobo inferior rosa, amarelo e marrom. Aí vamos lá aos nomes das fissuras. O pulmão direito é constituído por 3 lobos divididos por fissura. A fissura oblíqua separa o lobo inferior do lobo médio. Então aqui voltando, a gente tem o lobo inferior e o lobo médio. Logo a gente tem a fissura oblíqua é essa que está fazendo assim. Depois a gente vai ter uma outra fissura, que é a fissura horizontal, que separa o lobo superior do lobo médio. Aqui, a gente voltando, a gente tem o lobo superior, a fissura horizontal e o lobo médio, beleza? E no pulmão esquerdo, a gente vai ter uma fissura apenas, que é a fissura oblíqua. A fissura oblíqua nada mais que está cortando ele meio que inclinado. Beleza?
E aqui a gente tem os músculos respiratórios, que são os intercostais e o próprio diafragma. E basicamente a nossa aula de hoje terminou. Eu vou tentar fazer igual eu fiz com o sistema cardiovascular, vou tentar fazer um desenho no Paint para a gente poder ensinar direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que surgir, tá aqui meu contato, tá aqui meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar mensagem, para tirar dúvida. E eu já falei, o que eu não souber eu pergunto para a Natasha. A gente tenta fazer da melhor maneira possível. Eu estou aqui apenas como aluno, tentando passar tudo que a Natasha passa em aula para uma forma mais fácil do aluno entender e trazer aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa podem me mandar mensagem. E é isso. Até a próxima. Valeu!